distantes, feitos relevantes, vives a brilhar. Olhos onde surge o amanhã, radioso de luz, varonil. Estamos no Porto Belo e a minha visita hoje é com Darcy DRM, 1.596 votos, vereador eleito, que começa a trabalhar agora em 2013. Darcy, uma grata surpresa, na verdade, e resultado de um trabalho feito ao longo de muito tempo, né? Como é que foi essa eleição, essa conquista para você? Para mim foi uma conquista meio que natural. Como eu já participei de outras eleições e eu obtive aí uma votação extraordinária, em 2000, pela primeira vez, 800 e poucos votos, né? Aí eu mantive aquela equipe para concorrer em 2004. Dobramos os votos, foi 1.700 e alguma coisa. Aí eu me afastei da eleição, me afastei por 8 anos, fiquei de fora no meu trabalho aí, na metalúrgica, no dia a dia, e nem um dia sequer eu me ponhei como candidato. Então eu tomei essa decisão aí no penúltimo dia e eu senti uma coisa diferente, aí bem diferente das outras. Eu achava realmente que eu ia me eleger, mas não esperava que fosse um sufoco desse, mas que eu ia me eleger, eu tinha comigo que eu ia me eleger. Que bom, né? É missão cumprida, na verdade. Graças a Deus. Essa é a terceira vez que você participa, então, né, das eleições aqui em Foz do Iguaçu. Isso, a terceira vez, 2000, 2004 e agora 2012. Como é que foi essa sua trajetória? O que te encaminhou para o mundo da política? O que te torna um político hoje? Isso aí foi veio através de uma brincadeira. Nos anos de 96, a gente foi votar aí numa fila de amigos aí para chegar nas urnas, e nós tínhamos um candidato nosso aí, o Jacó Calbe, e o pessoal aí na fila brincaram: se não se eleger ninguém dessa vez, Darcy, em 2000 você vai ser o nosso candidato. E eu peguei através de uma brincadeira e falei para eles que seria candidato. E ali, então, na sequência, o pessoal não me deixou mais descansado. Eles vinham naqueles boatos, assim, em campo de futebol, onde reunia gente, através de reunião, e comentando entre eles: ó, o Darcy vai ser nosso candidato em 2000. E eu não retirava aquilo, não falava nem sim nem não. E foi amadurecendo a ideia, e foi amadurecendo, e fizeram eu me filiar num partido que até então eu era totalmente fora de política, e aceitei se filiar, e foi indo, e chegou na reta final, não teve como eu retirar. Então, na verdade, a minha primeira candidatura foi por amigos, não foi de vontade própria minha. Através de brincadeira eu não tive mais como retirar aquilo lá. E a tua filiação foi no PTN já? Não, a primeira vez não, eu me filiei no PSDC em 2000. Depois, em 2004, já foi um outro partido diferente, e 2012, PTN agora, que graças a Deus eu fui o grande vitorioso. Bom, mas a gente está aqui mesmo para saber um pouquinho da tua trajetória, né? Eu queria saber, natural, de onde você é, como é que você veio morar em Foz do Iguaçu, principalmente aqui no Porto Belo, quando é que você chegou aqui no bairro, na cidade, enfim, no bairro? Eu cheguei aqui na cidade em 1988. Eu sou natural de Guaraniaçu. Então a gente sempre morei nessa redondeza. Ibema, Campo Mourão, foi onde eu conheci a minha esposa, e a gente acabou casando lá em Campo Mourão. Aí voltamos para Cascavel em 85, 86, por aí, e daí em 88 a gente veio para Foz. Inclusive eu vim aqui para Foz do Iguaçu sem conhecer Foz do Iguaçu. Eu arrumei trabalho através de um amigo lá em Cascavel, que eu conheci ele, que eu trabalhava na metalúrgica VASP em Cascavel. Entrei como ajudante para aprender. Dentro de 3 meses eu já era profissional no ramo de metalúrgica. Aí encontrei um amigo lá que precisava de gente aqui em Foz do Iguaçu. Ele intermediou, e por telefone, eu arrumei trabalho aqui por telefone e vim para Foz do Iguaçu sem conhecer Foz do Iguaçu. Vim realmente com uma grande coragem, uma grande vontade de ser alguém na vida, só com a profissão de serralheiro. O resto eu não tinha mais nada. E profissão e coragem e vontade de trabalhar. E a esposa? E a esposa e a minha filha de 1 ano de idade, que eu estou aqui há quase 25 anos, hoje ela tem 26 anos de idade.
Legal. E você já veio morar direto aqui nessa região do Porto Belo? Qual foi o primeiro bairro que você morou em Foz? Eu morei no centro com o patrão meu, o Celso Gasparim. A gente moramos de parede meia. Tinha uma casa ali perto do Big, ali, existe até hoje ali. E dali a gente foi pro Panorama. E o meu começo aqui foi meio complicado. Dentro de 10 meses aqui eu andei fazendo umas 6 mudanças aqui em Foz. Eu morei uns 2 meses ali, depois mais uns 2 meses lá no Panorama. Morei logo à frente lá no Jardim São Paulo. Do Jardim São Paulo fui para o Morumbi. E do Morumbi eu vim para o Porto Belo. Isso tudo trabalhando com metalúrgica? Com metalúrgica, sim. Cheguei trabalhando com metalúrgica. Eu trabalhei inclusive com o Celso Gasparim uns 11 meses por aí. Aí a gente abriu essa metalúrgica DRM com outros 2 sócios junto, que seria Darcy, Rosmari e Mauro, por isso que ficou esse DRM. E inclusive eu tive uma grande força também desse meu ex-patrão, o Celso Gasparim. E a gente é amigo até hoje. Ele é como se fosse um pai para mim, me deu muito apoio mesmo. Que bacana. Eu queria saber a respeito da metalúrgica. Você acabou fazendo cursos? Você se profissionalizou em alguma área? Ou, na verdade, foi autodidata? Você aprendeu trabalhando mesmo com esse teu antigo patrão? Enfim, porque até hoje a gente está aqui. Do lado da sua casa é a metalúrgica, né? Do lado da minha casa é a metalúrgica. Eu não fiz cursos nenhum para mim adquirir essa profissão. Graças a Deus foi só boa vontade, força de vontade, e eu saí da roça eu fui para a serraria, daí de serraria eu vim para a metalúrgica como ajudante, e com 3 meses eu me tornei profissional, e sempre pensando adiante, trabalhando através de trabalho e honestidade, mas sempre pensando em conquistar alguma coisa na vida, que a gente é de família grande, né? E a gente não teve essa oportunidade quando a gente convivia com os pais. Então, quando a gente adquiriu uma idade aí de maior de idade de 18 anos, eu sempre tive essa vontade de ser alguém na vida. E graças a Deus, através do trabalho e de conquista, aconteceu tudo natural, sem curso, sem estudo, tudo na prática mesmo. É esse empreendedorismo, é esse amor pela família, pela vida em si, que você pretende colocar na política também, Darcy? A política já é uma coisa diferente, né? Eu nunca tive um cargo público, nunca trabalhei nem um dia sequer dentro da prefeitura. Mas no meu trabalho, no dia a dia aí, eu negocio com gente de altas, de baixa e de um modo geral com pessoas de todas as classes. Então eu já tenho uma noção do que a gente deve fazer lá dentro, lá como vereador. Como eu visito os bairros e vou em qualquer lugar, através do meu trabalho, a gente vê as reclamações do povo. O povo clama por defensor deles na sua região. Eles reclamam que os caras se elegem, depois se afastam, se some deles. E realmente eles querem uma parceria. E o que eu quero, já que eu vim do povo, eu quero ser um defensor do povo, aí com o boné do povo, com a camisa do povo. Eu quero realmente trabalhar por esse povo. No seu bairro aqui, as mesmas amizades que você mantinha há um tempo atrás, ainda na metalúrgica, é o que você pretende manter? Os teus amigos, o dia a dia, enfim, os teus vizinhos, é esse pessoal que você busca defender, ouvir, principalmente antes de elaborar um projeto para a Câmara Municipal? Projetos a gente já tem em mente aí, não é nenhum e nem dois, é vários. Porque como eu já fui candidato das outras vezes, na primeira a gente já tinha noção de alguns projetos. E aí em diante. E realmente, os meus vizinhos aqui, como eu moro há 25 anos já aqui nesse bairro, é grande a minha amizade aqui. Inclusive, você entrar aí no Porto Belo, você perguntar pelo Darcy DRM, ou aonde fica a metalúrgica DRM, qualquer criança aí na rua vai te indicar. É verdade. Você não vai se perder, não. Eles vão indicar e alguém faz questão de vir junto. Você vê que você também não tem conhecimento com o bairro. A gente perguntou, entrando no Porto Belo aqui na primeira rua, a gente perguntou realmente onde era a metalúrgica e já indicaram pra gente com toda certeza, com segurança. Então, graças a Deus, eu tenho uma amizade sincera aqui
com um povo que acredita em mim. E não é só aqui, a nível de cidade também, através do meu trabalho. Porque eu fui bem votado nas 3 vezes aqui no meu bairro e fiz votos na cidade inteira. Votos de amigo, de quem me conhece, confia através do meu trabalho e foram multiplicando esses votos. Para você ter uma ideia, as 3 vezes que eu entrei, eu fui um dos candidatos que menos gastou. Não se preocupei com gastos, também não se preocupei em se eleger, nenhuma das vezes. Inclusive essa vez, dessa eleição para mim eu recebi ela assim com naturalidade, sem ter aquela gana de chegar ao poder. Aconteceu numa boa hora. Qual é a metodologia de campanha? Assim, qual é o método que você usou? Você disse que você não investiu dinheiro. A gente sabe que realmente em época eleitoral há muitos políticos que investem alto, né? Eu queria saber como é que, sem dinheiro, é possível fazer uma campanha hoje limpa, honesta, enfim. Como é que é? É o dia a dia, é o trabalho, é os amigos, é uma equipe na rua pedindo voto? Como é que você trabalhou? É através do trabalho do dia a dia, da minha honestidade, da minha simplicidade, que eu soube conquistar esse povo aí. E através deles acreditarem no meu trabalho, eles acreditaram que eu vou fazer um bom trabalho lá na política. Para você ver, muitos falam que não elege mais ninguém nessa cidade, ou em qualquer lugar que seja, sem ter uma situação financeira boa e um investimento pesado. Eu me elegi na pura honestidade, na confiança desse povo que me conhece, confio em mim. Eu levei a minha mensagem para eles, vocês me conhecem como um metalúrgico, como um profissional, sempre confiaram em mim, então confiem em mim, me deem um voto confiante, que se eu me eleger vereador, eu prometo para vocês que eu não vou decepcionar vocês, nem que eu tenha que tomar água e comer pão seco lá, mas que realmente eu vou correr atrás de objetivo para a sociedade, sim, não benefícios próprios para mim, como muitos pensam. E eu levei essa mensagem a eles e eles confiaram, tantos que confiaram nas outras vezes também. E continuaram confiando e agora não foi diferente. Então o meu compromisso sério é com essa clientela que eu tenho, que confia em mim, com esse povo que confiou em mim sim. Eu não tenho compromisso com gente da alta em defender interesses de alguém lá, através de facilitar uma coisa ou outra. O meu compromisso é com a sociedade e com o povo. Esse é o compromisso que eu tenho. Tá, e o pessoal aqui está querendo saber como é que foi a sua infância, em Guaraniaçu, Cascavel, enfim, onde você estava. A minha infância foi no interior de Guaraniaçu, se chama Diamante do Sul. Aí que foi a minha infância. E como é que era o seu dia a dia com a sua família, enfim, escola? Como é que era a sua vida em família? Olha, nós somos em 15 irmãos. Então, realmente, a nossa infância não foi muito fácil, não. Foi uma infância meio que na guerra entre irmãos, no interior, na roça, lutando aí. Eu, desde os meus 6 anos de idade, eu ia com a minha mãe na roça. E lutava lá, ela nos afazeres dela lá na lavoura, e eu ficava lá um pouco, eu cochilava, outro pouco eu andava por perto dela, às vezes as formigas me pegavam, mas tinha que procurar de se defender, porque ela ia cuidar da lavoura, não tinha como cuidar de mim, ela me levava junto e que não tinha com quem eu ficar, e os outros irmãos mais novos que eu tinha, ficavam com as comadres da minha mãe, que ela não podia levar para a roça, e algumas das minhas irmãs mais de idade cuidavam, e os outros ficavam com as madrinhas nas casas, e nós ia, e os demais, meus irmãos mais velhos, acompanhavam meu pai na serraria, como madeireiro. Então, estudar na época era fora de cogitação. Era muito pouco também o nosso estudo. A gente se matriculava, mas não ficava o ano inteiro na escola não, porque a gente tinha que lutar também. Tinha que a criação era ajudar a família mesmo. Era se ajudar, porque você imagina o pai e a mãe e mais 15 irmãos ao redor de uma mesa, não coubia todos, né? Tinha que alguém ir para fora, para baixo dos pés de piscigueiro. Então realmente era um batalhão de gente, não era fácil não. Agora, são quantos homens desses 15? 7 homens
e 8 mulheres. Já dava para fazer um time de futebol. Foi aí que nasceu a paixão pelo Colorado? A paixão pelo Colorado aconteceu natural também, porque nessa região que nós estava, era uma região de gaúchos. E aí com 8 anos de idade, que eu sou de 64, né? Aí com 8 anos de idade, foi nos anos de 72, por aí, quando o Colorado começou a despontar. E aí aqueles gaúchos lá, claro que o que não era colorado era gremista. E eu opinei para o lado do Colorado, opinei desde aquela época lá e trouxe comigo aquilo. E realmente foi uma paixão que começou e não vai ter fim, não vai acabar nunca. Colorado, depois que ele é mesmo, realmente está no sangue, não tem como mudar. Veste a camisa e tem banner aqui na Metalúrgica, enfim, na casa, acompanha direto. Inclusive os carros, também você olha a cor dos carros aí, todos são intimados a ter carro vermelho pelo Colorado. E andando aí na cidade, aí no dia a dia também, muitos gritam comigo no sinaleiro ou no trajeto, e aí Colorado, e aí Colorado. Então realmente eu sou um Colorado daqueles fanáticos mesmo. Qual o jogo mais emocionante? Ah, teve muitos, hein? Jogo emocionante quando eu era criança foi aquele jogo adolescente, né? Aquela vitória do Colorado em cima do Corinthians, né? Que fomos campeão brasileiro. E depois, realmente, o Colorado ficou apagado. Logo na sequência, né? Campeão de novo, invicto em cima do Vasco, brasileiro outra vez. Que são 3 títulos, né? No Cruzeiro, no Corinthians e no Vasco. Daí a gente ficou afastado mesmo da mídia e ficamos afastados agora que nós começamos aí de uma hora para outra, disparamos e ganhamos tudo aqui da terra, não tem título que nós não tenha conquistado. Orgulho da nação colorada, então. Realmente é um orgulho muito gratificante, eu tenho comigo isso, inclusive o meu menino, Darcy Filho, que tem 15 anos, olha, ele é um colorado igual ao pai dele. Que bacana. Na verdade, a gente fala da tua infância, um pouquinho da tua vida para te conhecer, até porque a gente sabe das dificuldades, né? Você acabou falando das dificuldades que passou, 15 irmãos, morando afastado da cidade, na roça, com todas as dificuldades da época. E hoje eu queria saber o que você traz dessa memória, enfim, dessas dificuldades para a criação dos seus filhos. Como é que foi a criação dos seus filhos aqui em Foz do Iguaçu? São 3 filhos, né? Qual é a expectativa que você tem para os teus filhos, enfim, e qual é a maneira que você cria os teus filhos baseado no que você viveu, na tua história? Eu tenho muito orgulho dos meus filhos, através de como eu vim, da geração que eu vim, daquele monte de irmão e do nosso pai sistemático que ele era, honesto, trabalhador, graças a Deus. Emoção muito grande, né, Darcy? É uma vitória, realmente. É uma vitória. Quando eu falo no meu pai, eu me emociono mesmo. Até eu estou emocionada. Então, aquele monte de irmão. Então, meu pai não tinha por onde correr. O dele era trabalhar. Trabalhar e esperar o nosso bem. Educar a gente através de conversas. Muitas vezes ele batia em nós, porque realmente do jeito que a gente era, naquele monte de irmão, que você vê hoje, a situação é difícil, mas antigamente não era muito diferente também, que sempre teve maldade, sempre teve aquele que leva as pessoas ao descaminho, e graças a Deus o nosso pai teve o nosso controle. Então a gente reclamava, às vezes a gente reclamava que o nosso pai era ruim, era brabo. Mas depois que a gente começou a conhecer melhor o mundo, a gente nunca deixou de agradecer ele, e agradecer mesmo, porque se ele não tivesse aquelas rédeas que ele teve, quem seria de nós hoje? E aí, através daquela educação que ele deu para a gente, eu trouxe aquele comigo e fui
passando aos meus filhos. E eu criei os meus filhos no sistema que o meu pai criou nós. Claro, não batendo neles, mas tendo aquela autonomia assim de chegar na casa e conforme o jeito que o nosso pai olhava para nós sabia o que ele estava passando por a cabeça dele, o que ele queria que realmente nós fizesse. E eu tive esse dom de herdar do meu pai essa iniciativa que ele teve, essa pessoa que ele era. E através disso eu passei para os meus filhos, conversando, educando ali, falando para eles o que deve fazer, o que deve conversar, as companhias, não desfazer de ninguém, sempre ser amigo e não ser orgulhoso. Realmente eu tenho muito orgulho da minha família que nunca precisou eu relar a mão neles, porque eu trouxe isso do meu pai, né? E não precisou passar para eles. Então só através de conversas e de cara, de olhares e de impor para eles de o que é um pai. Então eles adquiriram, me respeitaram e me respeitam até hoje. Inclusive a minha filha de 26 anos, ela vem pedir opinião para mim, ela é formada, ela é uma pessoa espetacular, de inteligente, e eu, não tendo o estudo que o meu pai não pôde me dar através dos nossos irmãos, eu, graças a Deus, eu pude dar o estudo para meus filhos. Minha filha começou a estudar com 7 anos, hoje ela tem 26 anos de idade, ela não parou de estudar ainda. A outra do meio... Qual é a formação dela, Darcy? Ela é secretariado executivo, trilíngue, ela fala em inglês, ela escreve, ela realmente, quando eu converso com ela assim, que ela começa a impor através de telefones, de conversa com outros, eu fico emocionado mesmo, que fico muito orgulhoso que realmente essa conquista que a gente teve assim no trabalho, no dia a dia, sem manipular ninguém, é pelo nosso paizão lá de cima mesmo. Bacana. E os outros teus filhos também estudam? Ainda estão cursando, estudando? O que eles estão fazendo agora na cidade? A minha filha do meio, a Danúbia, tem 21 anos de idade, também começou a estudar com 7. O ano que vem, ela já se forma. Ela está fazendo engenharia ambiental. O ano que vem ela está formada. Também está no mesmo caminho da outra. Super inteligente, obediente. A gente não tem reclamação de nada dela. E o meu filho, o Darcy, ele está com 15 anos. Esse apoiou na cabeça que vai ser engenheiro. Porque eu queria, através do meu trabalho da metalúrgica, que a minha filha de 26 anos pendesse para o meu lado, né? Na engenharia civil, que fizesse parte da metalúrgica. Mas ela não quis, né? Ela falou, não pai, não é, isso não condiz com o pensamento que eu tenho. Então eu não quis contrariar ela. E a do meio também. Não quis, não sei, por serem feminino, né? E o meu filho já opinou que ele vai ser, não, os pedem para ele, eu peço para ele o que ele vai ser, né? O que ele vai fazer. Para o pé, vou fazer engenharia e vou fazer engenharia. Tanto que ele me acompanha desde pequeno, ele me acompanha nos carros, na metalúrgica, eu levo ele e ele está dentro ali, o horário de folga que ele tem, ele está ali acompanhando e olhando, então eu acho que está um pouco no sangue também. Bacana. Você falou do seu pai, mas eu não ouvi você falando da sua mãe. Qual é a recordação que você tem dela, enfim, e até o que você traz da tua infância em relação a ela? São só recordações boas também, e eu peço desculpa aos que estão assistindo e ouvindo, através da minha simplicidade, né, de falar só no nome do meu pai, que eu já falei o nome do meu pai e me emocionei, né, aí eu acabei deixando a minha mãe de lado. Mas a da minha mãe também é só imagens boas, conselhos, realmente foi uma batalhadora e está sendo até hoje. A minha mãe está sendo até hoje, ela mora aqui 50 metros de mim, inclusive na eleição, ela foi uma das cabos eleitoral minha mais forte que eu tive, foi minha mãe. Como é que é o nome dela?
Ismêndia do Prado Siqueira. Vamos fazer uma visita depois para a dona Ismêndia, então. Eu queria falar um pouquinho do teu trabalho aqui da Metalúrgica DRM. Quantos funcionários você tem? Enfim, como é que é o teu dia a dia? Hoje eu tenho pouca gente trabalhando comigo, através das dificuldades de trabalho, né? Mas quando eu comecei... Em 88 eu comecei como funcionário, né, do Gasparim. Em 89 a gente já estava com a metalúrgica. Nos anos de 92, 93 por aí, eu cheguei a ter 38 funcionários. Realmente a produção era grande. A gente fazia trabalho no Paraguai e fazia algum trabalho na Argentina também. Já era aqui no Porto Belo? Já era aqui. Não, ela começou no Jardim Carla, mas ela ficou um ano só no Jardim Carla e daí a gente mudou para cá e está aí até hoje. E você tem, agora com a eleição, você pretende deixar com a tua família? Como é que vai ser? Como é que você vai conciliar os dois trabalhos, Darcy? Porque o pessoal cobra, né? Eles vão querer você na Câmara, desenvolvendo projetos, enfim. Como é que vai ser essa conciliação entre as duas profissões, os dois trabalhos? O pessoal cobra bastante isso, né? Mas realmente sempre trabalhou família comigo. Inclusive o meu cunhado, ele trabalha há quase 19 anos comigo, qual eu tenho muito orgulho dele. Ele conhece essa cidade aí igual a palma da mão dele. Como eu conheço, ele conhece também. O cliente liga pedindo um trabalho aqui, eu já sei o que é, como que é. Mesmo ele não indo, eu passo para ele aonde que é o local e ele vai e executa o trabalho. E eu vou também onde precisa eu ir, eu faço as medidas, faço o desenho, faz a fabricação aqui e dá a indicação para ele, nem precisa eu ir junto, ele conhece tudo. Daí tem um outro sobrinho também e tem mais 3 serventes que também são tudo da família. Então eu não me preocupo muito com isso, que eu tenho uns clientes antigos aí, eu presto serviço aí para os Mufato, e uns clientes bem antigos. Só na manutenção que eles forem ficar fazendo, já vão estar mantendo a metalúrgica, porque para fechar as portas dela é um pecado, né? Tem gasto para fechar, depois vai ter gasto para reabrir. E é a história, né? A sua história. E é uma história, porque eu tenho cliente, eu falo com todas as letras, eu tenho cliente há mais de 20 anos que eu fiz trabalho e faço trabalho até hoje. E eu não lembro de eu ter deixado algum serviço inacabado da metalúrgica também até hoje. Não arrumei complicação com nenhum dos clientes. Então, através disso também, que a minha confiança com eles se torna grande, né? Agora eu tenho um compromisso a mais aí, né? Vamos lutar para não deixar cair a peteca aí. Já pediu ajuda? A comunidade toda? A comunidade toda me ajudou e eu acredito que vai me ajudar. Eles me entendem. Através do dia a dia aí, né? Já levei a mensagem a eles e estão ansiosos para que chegue aí o 1º de janeiro para a gente entrar lá e na sequência tá elaborando os projetos e indicação aí que tragam benefício de um modo geral, não indicação de 1 ou de 2 de dedo aí como alguns faz, e sim trazer benefício que ajuda a sociedade. Como é que está o coração para o dia da posse? Depois de 3 campanhas, finalmente uma vitória, com bons votos, chega dia 1º de janeiro, tem a posse. Como é que está o coração da família? Como é que está o dia a dia de vocês com essa ansiedade, né? Porque já ganhou, agora a gente quer trabalhar, né, Darcy? Acredito que você seja assim. Qual é a expectativa para 2013? A expectativa vai ser de bastante trabalho. Se eu já trabalhava bastante aqui na metalúrgica, imagine agora. Vou trabalhar muito mais. Mas como tem aquele ditado, né? Se saiu na chuva, tem que se molhar. E como a gente abraçou essa causa aí, é natural. Eu acredito que é natural. Nós vamos estar lá no dia a dia na posse e eu já andei acompanhando algumas coisas lá na Câmara, já andei conversando com alguém. E a gente vem tendo reuniões aí, contato com os demais. Não vai ser difícil, não. Eu não estou com medo dessa nova meta. Vai ser mais uma passagem que a gente
tem na vida, eu acredito que nós vamos tirar de letra isso aí. Uma paixão tão grande quanto a do Colorado. Com certeza, nem tanto, né, que a paixão do Colorado eu acredito que é maior. Mas na política aí a gente vai entrar lá com grandes metas de trabalho, com projetos, e eu acredito que Deus me colocou nesse caminho. Eu vou pedir o auxílio dele e eu tenho certeza absoluta que eu vou fazer um bom trabalho. Nós também, Dercy, com certeza. Acreditamos que tenha bastante trabalho pela frente, mas que você seja um homem determinado, enfim, que tenha força suficiente para levar os seus projetos adiante e que possa contar com a tua comunidade, com o teu bairro, com os teus amigos e os teus eleitores que acreditaram em você e que te colocaram lá dessa vez. Obrigada pela tua participação no programa. Eu queria saber se tem mais alguma pergunta de vocês. Não? Então eu queria agradecer, dizer que a gente está aqui para te ajudar, a gente vai ouvir todos os vereadores eleitos para 2013 e juntos a gente pode realmente fazer um bom trabalho. O que é bom é esse contato, é a gente poder ser recebido na casa do vereador, é conhecer um pouquinho da tua história, da tua família. Isso sim faz com que a gente acredite mais na política e se torne próximo, né, de quem está representando a gente. Obrigada pela tua participação no programa. De nada, eu só tenho a agradecer também a vocês por vocês terem assim a bondade de virem até a mim e aonde a gente possa estar transmitindo alguma informação da pessoa da gente, né, para outros, e realmente eu só tenho a agradecer a vocês e a todos e falar para o pessoal que pode acreditarem que ainda tem honestidade na política. Pode confiar em que esse que vocês estão conversando aqui, esse tem tudo de honestidade, tem um nome limpo a preservar através do seu trabalho, do dia a dia, e não vai ser uma política aí com cargo de vereador de 4 anos que eu vá cair na malha negra aí como outros e depois é ruim para você ter essa conquista de novo. Então realmente eu quero levar o nome de honestidade, de trabalhador com garra e tirar de letra mais esse cargo que a gente tem aí. Obrigada pela participação, sucesso. E é isso, gente. Darcy DRM é gente do bem.